Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje. Abílio, só registrando que quando foi feito o sorteio para os possíveis relatores desse processo, o deputado Boulos não tinha nenhum impedimento para que ele participasse do sorteio. Então, só a título de esclarecimento, a gente faz aqui uma análise criteriosa com nossa assessoria para ver quais são os deputados que não podem participar do sorteio. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas do Conselho de Ética. Vou à leitura do relatório. O presente processo disciplinar originou-se na representação número 29 de 2023, foi proposta pelo Partido Liberal PL. A representação foi recebida por esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e tem o objetivo de punição do deputado André Janones, com fundamento no artigo 55, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição da República, os artigos 231, 240, 244, todos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e nos artigos 3º e 5º, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, por condutas ilegais incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Na peça inicial, relata o representante que o mandato de deputado federal exige altos padrões éticos e de integridade, uma vez que a própria sociedade clama pela necessidade de lisura de seus representantes, fazendo com que o Congresso Nacional seja composto por membros parlamentares que defendem, acima de todo viés ideológico, a probidade no trato com a coisa pública e o respeito ao ordenamento jurídico. Não se pode negar que a missão clara do Estado Constitucional combate incansável contra as práticas de corrupção, pois o comportamento associado a uma conduta corrompida aos ditames constitucionais é uma grave ameaça à República. Assim, diz a denúncia, seria inequívoca a quebra de decoro parlamentar do representado André Janones, que teria solicitado parte dos salários dos servidores lotados em seu gabinete parlamentar para seu próprio proveito econômico. Aduz, por fim, que os fatos narrados têm o condão de ensejar a aplicação de penalidade de perda de mandato. O representado protocolou defesa prévia na data de 23 de abril de 2024. Esse é o relatório. Passo ao voto. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Bom, eu quero iniciar minha fala propondo uma reflexão aos colegas. Como parlamentares, como nós desempenharíamos nosso trabalho se nós não tivéssemos asseguradas as nossas prerrogativas? Imagine que hoje pessoas que caminham politicamente ao seu lado usam seu nome e frequentam a sala de sua casa e de repente decidem mudar de lado e buscar autopromoção, violando ilegalmente sua intimidade, tirando de contexto suas ações e palavras e entregando tudo a opositores que querem somente destruí-lo. Tornaria-se algo corriqueiro, gravadores em gabinetes de parlamentares, entrevistas com falsas acusações que seriam reverberadas por opositores, criando-se o cenário de pós-verdade, que é infelizmente o cenário que a gente vive hoje no nosso país, onde os fatos deixam de prevalecer diante das narrativas. Por isso hoje eu peço a esse Conselho que se atente aos fatos, ao que está posto. Peço humildemente que defendam esta casa, a atividade parlamentar, a independência e o trabalho de vossas excelências e a política feita de maneira limpa e honesta. Sei que as responsabilidades que assumimos aqui são imensas, que lá fora existem milhões de brasileiros que dependem do nosso trabalho e vamos continuar trabalhando para fortalecer os valores éticos que sustentam essa casa e a nossa democracia. Por último, quero chamar a atenção para o que está em jogo aqui. Não se trata apenas da absolvição ou não de um deputado. Se eu fosse entrar no mérito, poderia passar horas e horas, pois não faltariam provas de que tudo isso não passa de uma grande armação. Mas o que realmente importa é que não estamos discutindo os fatos. Afinal, é importante frisar, eu não sou réu em qualquer processo criminal. Por isso, tudo que eu peço e confio nesse Conselho para que hoje, mais uma vez, seja feita a justiça e reafirmada a altivez, independência e soberania desse Parlamento. Muito obrigado. Após detida análise dos fatos narrados na exordial, entretanto, conclui-se que não há justa causa a autorizar o prosseguimento do presente feito. Antes de tudo, é preciso trazer à baila que a representação do PL traz fatos ocorridos antes do início do mandato de deputado federal do representado. Abre aspas. A Procuradoria-Geral da República aponta que, pelo teor do áudio noticiado, seriam correspondentes às eleições municipais de 2016. Tal afirmação vai ao encontro do que foi dito pelo representado na rede social Twitter e na matéria do site Metrópole. Também iremos citar as palavras do ministro Fux, abre aspas, pedido de instauração de inquérito formulado pela PGR em face do deputado federal André Janones e de outros agentes ainda não identificados para apurar a suposta prática. Em relação a isso, o representado, de forma pública e notória, conforme se depreende da matéria do Metrópolis, mostrou-se disposto a colaborar com as investigações. O judiciário fará seu trabalho.
cabe a nós, do Poder Legislativo, e mais especificamente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, avaliar o caso dentro da competência que nos cabe. Neste ponto, destaque-se, então, consideramos a representação desprovida de justa causa por cuidar dos atos que teriam ocorrido em época que o representado não detinha o mandato de deputado federal. Cito essa decisão de 2011 por ser jurisprudência desse próprio Conselho relativo à suposta prática ilícita antes do exercício de mandato. Em suma, vamos à tese esposada. Não há justa causa, pois não havia decoro parlamentar se não havia mandato à época, o que foge do escopo, portanto, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. O mesmo caso visto agora. Importa, portanto, o resultado da votação da representação contra o então deputado Rui Costa no dia 2 de dezembro de 2014, no plenário 11 desta Câmara dos Deputados, neste mesmo Conselho de Ética. O parecer do deputado Benedetti pelo arquivamento, com esta argumentação, foi aprovado por unanimidade de 11 votos a 0. Inclusive, casos mais recentes do que esse, e que eu não citei aqui porque sequer chegaram ao Conselho de Ética, a exemplo, deputado Abílio, da representação feita em relação a deputados, pelo meu partido pessoal, em relação a deputados que estimularam ou participaram indiretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro, sequer foi encaminhada a este Conselho sob uma argumentação política de que foram precedentes ao exercício dessa legislatura e do mandato pelos deputados. Então, é preciso ter coerência e usar o mesmo critério, independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação, na mesma linha do relatório preliminar do ex-deputado Ronaldo Benedetti. Processo. Ele está dizendo o seguinte, que algumas pessoas, ele vai conversar no particular, porque vão receber um pouco de salário a mais e vão ajudar a pagar as contas que ficou na campanha do Janones. Saiba, salário de assessor não é fundo eleitoral. A situação é tão grave, presidente, que me surpreende um pré-candidato a prefeito em São Paulo ser o relator sob um sistema de corrupção de um candidato a prefeito em Minas. Isso me espanta, senhor presidente. No mínimo, a suspensão eu deveria pedir. Falando, eu sou pré-candidato, não pode. Pré-candidato não poderia entrar nessa pauta. Veja, um ponto que Vossa Excelência trouxe não confere com a realidade. Um ponto central da sua argumentação era de que o público só tomou conhecimento dessa denúncia já nessa legislatura. Eu tenho aqui, posso mostrar para você ao fim da sessão, enviar no seu WhatsApp, matérias da Jovem Pan e do SBT, uma delas de 2021, outra de janeiro de 2022, já publicizando, esse inquérito foi iniciado mais de um ano antes da eleição de 2022 e amplamente publicizado, como as matérias aqui dão conta. Então, não foi um fato novo que teria eventualmente traído o voto daqueles que elegeram o deputado Janones. E ao caro deputado Abílio Brunini, eu agradeço muito o conselho e também fico bastante comovido com o seu apreço aos gastos públicos e tal, tanto que fiz referência mais cedo, quando estivemos juntos na CDU, quando o senhor aprovou uma viagem à China e à Austrália com recursos públicos, e eu votei contra, porque acho que não caberia. Para além disso, eu fico, de fato, eu fico bastante, para dizer, quase chocado, eu diria, porque aqui eu não entrei no mérito, e eu acho que a inadmissibilidade, ela não entra no mérito se o deputado Janones cometeu ou não um crime. Quem vai averiguar isso é a justiça. Ela entra na formalidade técnica de existência ou não de jurisprudência, se isso foi feito antes do mandato. E nós temos precedentes. Não pode haver nesse conselho 2 pesos e 2 medidas. Há aqueles que eu não gosto, né? Então eu forjo uma legislação que o condene. Há aqueles que eu gosto, eu sequer encaminho para o Conselho de Ética, que foi o caso dos deputados acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Chegou até aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Se possível, deixe aquele velho pix para ajudar a gente a combater o fascismo e o bolsonarismo todo santo dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.